Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Ocupamos este grande expediente de hoje para abordarmos alguns projetos de lei que apresentamos nos últimos dias e queremos desejar solicitar o apoio dos nobres colegas para sua aprovação no momento oportuno. O projeto de lei número 3/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação do teste de glicemia capilar em crianças de 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias de idade, nas unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, hospitais públicos e privados e clínicas de atendimento de urgência e emergência no município de Caxias do Sul. Nossa preocupação com esta preposição é diagnosticar com maior brevidade possível o diabetes em recém-nascidos e crianças. Afinal, essa é a segunda doença mais comum na infância, perdendo apenas para a asma. Estudos e estatísticas relacionados à diabetes apontam que o número de pessoas portadoras de diabetes é crescente em todo o país e grande parte dos portadores de diabetes desconhecem esta condição, não sabem que tem a doença e o Brasil ocupa hoje a 4ª posição entre os países com maior prevalência da diabetes. Mais de 13 milhões de pessoas portadoras de diabetes, isso corresponde a aproximadamente 6% da população, entre 20 e 79 anos de idade. A incidência de diabetes tipo 1 aumenta 3% ao ano. É preocupante o aumento nas faixas etárias mais baixas. Hoje, as crianças de 0 a 5 anos de idade já têm diabetes. Nas últimas décadas, a idade de início da doença caiu alguns anos. Nos anos 80, as crianças mais jovens com diabetes estavam em média de 12,5 anos de idade. Na década seguinte, essa média baixou para 11,5. E nos anos de 2000, a média de idade foi para 9,5. Na última década, a doença alcançou as crianças ainda mais novas, na faixa dos 2 a 4 anos de idade. Informação vinculada na revista Isto É constatou que em 2010 o diabetes foi a causa direta da morte de 54 mil pessoas no Brasil. Comparativamente, matou 4 vezes mais que a AIDS, que foram 12 mil mortes, e superou os acidentes de trânsito, que foram 42 mil óbitos. Além das mortes diretamente relacionadas à moléstia, como o fator de risco para outras doenças, o diabetes esteve associado a mais de 68.500 mortes. Conforme dados da Federação Internacional de Diabetes, temos cerca de 370 milhões de pessoas que sofrem com esta doença. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial dos países com mais diabetes no mundo. Devido ao aumento significativo da incidência, as crianças menores de 5 anos merecem especial atenção nessa faixa etária, devido à dificuldade de evidenciar a sintomologia, pois muitas vezes as crianças usam fralda e mamam, o que dificultam a perpetuação de poliúria e polidipsia. A perda de peso, a irritabilidade, a desidratação são alguns dos sinais e sintomas que devem despertar a atenção médica para o diagnóstico do diabetes. Apresentamos também, em conjunto com o vereador Ed Carlos, a proposta de alteração da legislação sobre o transporte escolar e fretamento no município de Caxias do Sul. Essa solicitação era uma demanda antiga por parte dos proprietários de van e que busca possibilitar o uso do motorista reserva em casos de força maior, desde que o mesmo esteja devidamente inscrito na Secretaria de Transporte. Haverá uma lista dentro da Secretaria de Transporte com os mesmos requisitos que o proprietário da van terá e ele vai estar devidamente autorizado, fazendo um microempreendedor individual e estará à disposição dos nobres colegas que são vanzeiros para poder contratar por força maior uma pessoa num caso de doença ou num caso fortuito, né, que possa vir a acontecer. Outro projeto de nossa iniciativa, protocolado no início deste mês, é referente à realização pelos hospitais públicos ou que atendam pelo SUS do exame de cariótipo para recém-nascidos que apresentarem sinais cardinais da síndrome de Down. A síndrome de Down, ou trimossomia 21, originiza-se de um acidente genético que ocorre em todo o mundo, afetando de 1 a cada 600 a 800 nascidos vivos. Pessoas com síndrome de Down com frequência apresentam características como hipotomia, comprometimento intelectual, alterações anatômicas e fisiológicas
peculiares à síndrome, que podem afetar o seu desenvolvimento físico e cognitivo de maneiras de intensidades variadas. O teste de cariótipo é um exame que verifica a condição genética específica de cada criança com síndrome de Down, de modo que os pediatras poderão se precaver da melhor forma acerca das complicações que esta criança pode vir a ter, tais como problemas pulmonares, cardiopatia, limitações auditivas, entre outras, as quais são mais comuns em pessoas com trissomia 21. Em média, o teste de cariótipo leva 20 dias para ficar pronto. Apresentamos também, no dia 4 de março, o projeto de lei que veda a contratação por parte da administração pública direta e indireta de pessoas que tenham sido condenadas pelos crimes de homofobia, racismo, ou que atentem contra os direitos da criança, adolescente, idosos e pessoas com deficiência. Hoje, no Brasil, e não muito diferente em nosso município, vemos inúmeros casos de descumprimento das referidas leis mencionadas no projeto, fazendo com que o poder público crie legislações específicas para coibir que pessoas que cometam crimes de discriminação negligenciem no cuidado de crianças, adolescentes e idosos, ou que participam de situações de abuso sejam proibidas de ingressar na administração pública direta e indireta. Afinal, muitas das vítimas procuram justamente o poder público como forma de amenizar e criar condições para o enfrentamento dessas situações e não pode, sob hipótese alguma, encontrar do outro lado pessoas que tenham sido condenadas pelos mesmos crimes, pois estaríamos, de certa forma, possibilitando que o agressor ou agressora, o condenado ou condenada, atenda a vítima, e isto é completamente surreal e inadmissível. Segundo pesquisa publicada pelo Datafolha, publicada em 2019, aproximadamente 30% dos brasileiros dizem ter sofrido algum tipo de preconceito. Infelizmente, ainda carecemos de dados reais, como pessoas condenadas por crimes contra a criança, adolescentes e idosos. Mas entendemos que os mesmos vêm aumentando consideravelmente, conforme notificado na imprensa de todo o país. Nosso município necessita obrigatoriamente estar à frente dessas questões, numa clara sinalização de que não há mais lugar para atitudes discriminatórias, preconceituosas e que atentem contra crianças, adolescentes e idosos na sociedade em geral, e em particular na cidade em que vivemos. O último projeto que apresentamos na semana passada, que torna-se obrigatório a isenção de mensagem na contracapa do carnê do IPTU, especificando os contribuintes que têm direito à isenção do tributo. Com fundamento no princípio da publicidade, estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, a presente proposição visa propiciar maior divulgação aos cidadãos quanto aos benefícios de isenção do IPTU, constante na legislação municipal vigente. A medida se faz necessária, pois é notório que muitos contribuintes se enquadram nos quesitos de isenção, mas por falta de divulgação acabam não tomando conhecimento quanto ao direito de usufruir do benefício. Hoje, aposentados, inativos e pensionistas com renda igual ou superior a 3 salários mínimos e proprietários de um único imóvel têm direito à isenção, bem como os portadores de doenças graves, tais como neoplasia maligna, câncer, síndrome de imunodeficiência, AIDS e paralisia irreversível e incapacitante com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Munidos de laudo médico, comprovando a doença, também têm direito em solicitar o benefício. Essa mensagem na contracapa do carnê, do IPTU, não trará qualquer custo adicional ao Poder Executivo e entendemos que as leis aqui, nesta casa votada e em nosso município, elas têm que estar claras a todos os cidadãos caxienses para que saibam dessas isenções, que eles estejam, né, à frente e da sabedoria da lei. Então, a gente também gostaria de hoje aqui também esclarecer algumas questões do nosso trabalho via Câmara de Vereadores, que a gente está aos bairros também acompanhando as obras também, e parabenizar o secretário também da Saúde, que ontem tivemos, infelizmente, uma notícia ruim, né, em Caxias do Sul, pela questão, né, de uma suspeita. Só para concluir, senhor presidente, suspeita de coronavírus em Caxias do Sul, né?
E a gente está tratando o secretário, parabenizando ele, tratando com transparência, já de imediato fazendo o isolamento, e para que as pessoas saibam realmente do que está acontecendo. A gente não pode esconder isso de forma alguma, e acho que estamos no caminho certo, e tomara que dê tudo certo e que isso não venha se alastrar para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Próximo inscrito é este vereador, que passa